que significa a vida para nós, pessoas comuns? Basicamente, imaginamos ou uma pessoa ou algo parecido com ela, os chamados humanoides. A vida também inclui árvores, animais, seres marinhos e até plantas de casa. Além disso, agora mesmo a vida fervilhando na sua mão. Esse é um micromundo invisível para nós, mas muito real. Às vezes, ele se manifesta com coriza, tosse e outras doenças causadas por vírus e bactérias. Sem dúvida, é lógico supor que existe vida extraterrestre. Dessa vez, não vamos nos aprofundar no universo, mas sim observar nosso próprio sistema solar. Qual planeta vem primeiro à mente nesse contexto? Obviamente, Marte. Mas agora vamos deixá-lo de lado. É melhor esperar até que comece a colonização da Crimeia. Planetas vermelhos Camon. Em termos de descoberta de vida, seria bom dar uma olhada nos satélites de Júpiter, especialmente nos galileanos, especialmente Io, Europa, Ganimedes e Calisto. No gigante gasoso, provavelmente não há vida, pois as condições são infernais, e a falta de superfície sólida não inspira otimismo. Mas esses 4 satélites mencionados são plataformas bem reais para o surgimento da vida em diferentes formas. Em primeiro lugar, todos esses corpos celestes mencionados têm forma esférica, e seus tamanhos se aproximam da nossa Lua ou de Mercúrio. Em segundo lugar, uma estrela que não deu certo. Júpiter, junto com seu entorno, é frequentemente chamado de sistema solar em miniatura, porque ele transfere muito do calor acumulado para seus satélites, embora o nível de radiação nele seja monstruoso. Em terceiro lugar, vamos excluir Io agora mesmo da lista de candidatos para a busca de vida e vamos nos concentrar em Calisto, Europa e Ganimedes. Porque, sob a crosta de gelo desses objetos, os cientistas há muito suspeitam da presença de um oceano quente. Voltando às doses letais de radiação, generosamente distribuídas por Júpiter aos objetos vizinhos. Será que elas são capazes de impedir o surgimento da vida nas luas? Ela não vai penetrar nos oceanos subterrâneos, pois eles estão sob dezenas de quilômetros de crosta de gelo. E também não são ameaçados por meteoros que às vezes caem na superfície dos corpos celestes. Por fim, a crosta espessa serve como um excelente isolante térmico. Assim, as luas galileanas de Júpiter acabam sendo um alvo bastante lógico para a busca por vida extraterrestre. No futuro, está planejada uma missão que vai lançar mais luz sobre as características desses corpos celestes, bem como sobre as condições presentes em suas superfícies e até mesmo sobre a crosta. Mas não vamos esperar, vamos tentar entender com as informações que já temos. Então, por onde começamos? Vamos analisar melhor a Europa, frequentemente considerada nas buscas por vida extraterrestre. Astrobiólogos e astrofísicos estão praticamente certos da existência de um oceano subterrâneo em Europa. É paradoxal que o oceano terrestre e o mundial ainda não tenham sido totalmente estudados. Nós realmente não sabemos quais formas de vida habitam, por exemplo, a Fossa das Marianas. Mas temos certeza de que até mesmo nas fontes termais geotérmicas, que oferecem condições extremamente extremas, existem habitantes permanentes. Descobriram ecossistemas completos de bacalar. Bactérias quimiosintéticas, que não precisam depender da energia do Sol, pois se alimentam através do processo de oxidação do hidrogênio e do sulfeto de hidrogênio, que ocorre nessas fontes. Com base nisso, cientistas concluíram que a vida pode se desenvolver nos oceanos hipotéticos de Europa, Calisto ou Ganímedes. Como os pesquisadores imaginam o oceano sob o gelo em Europa, é bem possível que suas características sejam vagamente semelhantes às do Lago Vostok, na Antártida, onde, sob uma camada de gelo de 4 quilômetros, há muita água doce, supersaturada de oxigênio e aquecida por fontes geotérmicas. É interessante notar que a pressão nesse lago chega a cerca de 300 atmosferas, mas os cientistas acreditam que os micro-organismos podem muito bem ter se adaptado a essas condições extremas. Por que não considerar que a vida também possa surgir no oceano de Europa e não só em forma de bactérias? Nesse período, organismos mais complexos podem ter surgido. No entanto, a superfície de Europa é absolutamente morta, lá é muito frio, chegando a menos 200 graus Celsius, e só se vê em estranhas faixas, blocos de gelo e picos montanhosos compostos principalmente de gelo.
Aliás, a decomposição radioativa nesse sentido até ajuda o potencial desenvolvimento da vida, pois aquece o interior do planeta. O mesmo efeito é produzido pelas deformações de maré. Agradeço ao Júpiter por estar próximo. Os cientistas também concluíram que no Oceano de Europa pode haver não apenas vida anaeróbica que existe sem acesso ao oxigênio, mas também organismos aeróbicos como peixes. Afinal, o oxigênio penetra no oceano durante processos tectônicos que movem as placas de gelo ou quando um asteroide cai na superfície e quebra o gelo. Aliás, uma das provas da existência de um oceano sob o gelo de Europa são os geysers, que liberam enormes jatos de vapor d'água. O corpo d'água é provavelmente 2 vezes maior que o oceano da Terra e chega a 100 km de profundidade. Sem dúvida, tudo isso são suposições baseadas em indícios indiretos, então podemos acabar nos decepcionando. O Oceano de Europa pode acabar sendo frio demais e sem vida, ou cheio de algo corrosivo e mortalmente perigoso. Por exemplo, pode haver uma concentração muito alta de neve, que é ácido sulfúrico formado pela oxidação do interior do satélite pelo oxigênio. Mas e quanto a Calisto, ela é considerada uma base para o desenvolvimento da vida? Não só é considerada, como também esse objeto é visto como potencialmente possível para a colonização. É verdade, pelo menos quanto à formação de bactérias simples. As condições em Calisto são piores que em Europa, e Ganimedes devido ao decaimento radioativo e às forças de maré. Estas não aquecem Calisto como fazem em Europa. Lá, o calor vem só do decaimento radioativo, o que não basta para surgir vida microbiana. Acredita-se que sob a crosta de 150 quilômetros de Calisto exista um oceano de água salgada e amônia com até 300 quilômetros de profundidade. Existe outro obstáculo pelo qual os cientistas duvidam se há qualquer forma de vida nesse enorme reservatório de água. O fato é que, no processo de formação de qualquer forma de vida, é muito desejável o contato da água com rochas sólidas, pois assim ela se enriquece com importantes microelementos. Infelizmente, em Calisto, a situação é diferente. Seu interior é composto principalmente de gelo, que está sob uma pressão incrível. Por que Calisto é considerado um objeto para colonização junto com Marte? O satélite está fora do cinturão de radiação de Europa. De qualquer forma, ele pode servir como uma base para processamento e produção de combustível, além de ser um local de onde os ônibus espaciais podem partir para destinos mais distantes. A estabilidade geológica de Calisto, nesse sentido, é um bônus adicional. E finalmente Ganimedes, porque ele está incluído na lista de objetos com potencial para a vida extraterrestre. Esse satélite se parece mais com um planeta, porque ele é bastante grande, tem um raio 8 vezes maior que o de Mercúrio e é 2 vezes mais pesado que a Lua. Na superfície de Ganimedes faz um frio incrível, menos 163 graus Celsius, mas o interior, devido à decomposição nuclear, pode ser bastante aquecido. De onde vem essa informação? Ela foi fornecida pela sonda Galileu. De acordo com suas pesquisas, Ganimedes possui um oceano salgado sob uma crosta de gelo de 200 quilômetros de espessura. Acredita-se que esse reservatório seja em camadas, contendo vários tipos de gelo, cuja formação só é possível sob certas temperaturas e níveis de pressão. Ou seja, o oceano de Ganimedes se assemelha a um bolo de camadas, onde o creme é representado pelo líquido e as camadas são compostas por gelo. Esse satélite também possui uma atmosfera, embora seja extremamente rarefeita. É interessante notar que ela contém oxigênio, que provavelmente surgiu como resultado da decomposição do gelo de água. Galileu também identificou dióxido de enxofre, dióxido de carbono e impurezas orgânicas. É possível que elas tenham aparecido na atmosfera a partir do oceano subterrâneo, porém o mecanismo exato de como isso aconteceu ainda é desconhecido. Mas o que todos esses estudos nos trazem, porque afinal tentar buscar vida extraterrestre, mesmo que seja apenas no nível de procariontes, você pode se surpreender. Mas muitos cientistas já não se perguntam mais se existe vida fora do nosso planeta. Eles perguntam de outra forma: quando ela será descoberta? Talvez isso seja uma tentativa de se livrar da sensação de desconhecido. É desconfortável não saber de algo, ainda mais vivendo em uma enorme pedra que gira incessantemente no meio de um vazio sem fim.
O objetivo oficial é entender como a vida se espalha no universo. Assim, é possível estudar de modo mais dinâmico e detalhado as formas de vida na Terra e compreender os fundamentos da evolução. Quais perguntas permanecem sem resposta desde o início da existência da humanidade e continuarão assim por muitos milênios? Elas são as seguintes: onde está o limite do universo? Ele é infinito? Como responder essas perguntas? Com certeza, a solução mais eficaz seria fazer uma viagem ao desconhecido e verificar pessoalmente se o macrocosmo tem limites. Infelizmente, as tecnologias modernas permitem fazer isso facilmente apenas de forma virtual, mas não nos falta a imaginação. Então vamos em frente. Voos para o espaço profundo são atividades caras e perigosas. Para simplesmente sair da atmosfera da Terra e subir cerca de 400 quilômetros até o nível da Estação Espacial Internacional, é preciso se preparar por anos, sem falar do lado técnico da questão. No entanto, Júlio Verne já dizia que o que é imaginado por uma pessoa pode muito bem ser realizado por outra. Então vamos supor que temos uma equipe imortal que passou anos de treinamento, inclusive para resistência ao estresse, e também uma nave estelar, capaz de pelo menos atingir a terceira velocidade cósmica para superar a gravidade do sistema solar e sair de seus limites. A terceira velocidade cósmica é cerca de 16,6 km por segundo. Hoje, sondas que deixam a heliosfera já alcançam. O ônibus interestelar deve possuir motores iônicos, termonucleares, atômicos, de impulso e de plasma e possivelmente velas solares. Para a sobrevivência dos astronautas em condições de radiação cósmica intensa, é necessário implementar escudos de proteção e outras tecnologias protetoras. Ainda não existe uma nave assim, mas vamos supor que tudo está pronto para voos interestelares. Já temos sistemas perfeitos de suporte à vida e de termorregulação, meios avançados de comunicação, uma fonte inesgotável de energia e uma blindagem confiável contra a radiação de fundo. Portanto, como disse Yuri Gagarin, vamos nessa. Primeiro, vamos deixar a Terra, cruzando a linha de Kármán, o limite convencional entre a atmosfera terrestre e o espaço, que fica a uma altitude de 100 km. Depois vamos subir cada vez mais alto, perguntando-nos constantemente se vamos sobreviver a essa viagem mortal, se encontraremos o limite do universo ou se estamos eternamente condenados a vagar por dimensões e vazios desconhecidos. Nas últimas décadas, foram feitas várias tentativas de deixar a Terra, estabelecer-se em sua órbita e organizar missões para corpos celestes próximos. E conseguimos certo progresso nisso, mas o caminho foi difícil. Lembre-se da terrível catástrofe que aconteceu em 1986 com o ônibus espacial Challenger, cuja tripulação incluía uma professora comum de Boston. Um erro de engenharia fez a nave se tornar uma bomba de várias toneladas antes de sair da atmosfera, e os destroços com a tripulação caíram no Oceano Atlântico. Agora imagine os perigos que aguardam o ser humano no espaço aberto. Qualquer imprevisto ou imprecisão de construção levará ao fracasso total da missão e à morte inevitável das pessoas. É tarde para se arrepender. Já deixamos a Terra e seguimos para a fronteira da heliosfera, além da linha de Kármán. Os astronautas sentirão como a gravidade da Terra os deixa em estado de ausência de peso, onde as leis físicas habituais se tornam difusas e perdem relevância. Com o tempo, as camadas da atmosfera se dissipam e a radiação aumenta, porque estamos entrando no cinturão de Van Allen, uma região da magnetosfera onde partículas carregadas de alta energia, presentes graças ao Sol, ficam retidas. Essa região, mortal para os astronautas e salvadora para os habitantes da Terra, começa a partir de 4.000 quilômetros acima do nosso planeta, e o cinturão de radiação termina a uma altitude de 17.000 quilômetros. Os valores são aproximados, pois as camadas não têm limites definidos. O ônibus espacial atravessará essa camada relativamente rápido e seguirá em direção à saída da heliosfera, uma esfera imaginária composta pelo plasma do vento solar que protege nosso sistema dos perigos do espaço aberto. Será preciso voar por 18 milhões de quilômetros. Veremos corpos celestes vizinhos, antes observados apenas por telescópios ou pelas lentes das sondas. De Marte até Netuno, vamos atravessar o cinturão de asteroides, que fica entre o planeta Vermelho e Júpiter,
onde aprenderemos a manobrar com maestria. E isso é só o começo, porque além da órbita de Netuno está escondido um verdadeiro monstro. O cinturão de Kuiper é 200 vezes mais massivo e 20 vezes mais largo do que aquele que acabamos de atravessar. Mas que desafio espera os astronautas adiante, cujo fracasso em superá-lo pode se tornar um trágico fim para a viagem. Essa é a fronteira da onda de choque, onde o vento solar perde velocidade supersônica e se mistura à matéria interestelar. Só aqui os astronautas começam a entender no que se meteram, além de perceberem a imensidão e as proporções monstruosas do universo. Um sistema sobre o qual sabemos quase nada. O vento solar entrando no espaço interestelar seria como injetar o conteúdo de uma seringa comum em uma piscina do tamanho de Saturno. A temperatura na fronteira da heliosfera é muito mais alta do que na superfície do Sol, então o choque será bem intenso. Mas vamos supor que os sistemas de resfriamento e proteção da nave não falharam e o ônibus espacial com os astronautas vivos conseguiu sair dessa camada protetora. Aliás, sem a heliosfera, dificilmente haveria vida na Terra pela exposição direta aos raios cósmicos. E o que vem depois? Escuridão absoluta na qual a nave vai se mover por cerca de 3 séculos. Talvez aventureiros espaciais encontrem uma das sondas Voyager do final dos anos 70 do século passado, voando sem rumo pelo espaço. Mais adiante haverá cada vez mais cometas, pois o ônibus espacial entrará na nuvem de Oort, uma região gigantesca que fica a 1 ano-luz do Sol. Todos os cinturões parecerão brincadeira perto desse abismo, superado apenas após a esfera de Hill, limite externo da nuvem de Oort. Tecnicamente, os astronautas finalmente sairão do sistema solar. Talvez devêssemos voltar, pois está claro que à frente só há escuridão e terror, mesmo na nuvem de Oort. Desviando-se de cometas e pequenos corpos celestes, o ônibus espacial tem uma certa chance de ser destruído a qualquer momento. No entanto, se os astronautas suportarem essa provação, verão a esfera da nossa galáxia, a Via Láctea, de fora. Eles vão achar que nada mais belo pode existir no universo, mas isso é uma ilusão. Fica ainda mais interessante. Quer que eu liste quais fenômenos ou objetos no caminho até a borda do universo podem te matar? Asteroides, cometas, pulsares. Os principais antagonistas nesse mundo são os buracos negros. Mesmo os surtos de raios gama, provocados pelos núcleos ativos de estrelas de nêutrons, perdem feio para eles. No centro da Via Láctea vive exatamente esse tipo de monstro, chamado Sagitário. E esse buraco negro é o coração do nosso aglomerado estelar, composto por 400 bilhões de estrelas. Sua massa é de 4 milhões de sóis e seu tamanho é comparável ao de todo o sistema solar. O que fazer se os astronautas, assim como Matthew McConaughey, de Interestelar, são tomados pela curiosidade e querem se aproximar do protótipo de Gargantua para observá-lo melhor? É melhor afastar esses pensamentos perigosos e pisar fundo no acelerador. Não é nada certo que dentro da boca de um buraco negro exista um buraco de minhoca. Muito provavelmente, se a radiação inimaginável não destruir a nave, as temperaturas extremamente altas terminarão o trabalho. O que acontece além do horizonte de eventos e como o conceito de espaguetificação se manifesta na prática, ninguém é capaz de prever. E então os astronautas se encontram fora da galáxia natal, além da Via Láctea. A nave espacial é aguardada por miríades de superaglomerados estelares e aglomerados isolados. Qual encontraremos primeiro? Claro, a galáxia de Andrômeda, pois é nossa vizinha mais próxima com a qual, daqui a 4 bilhões de anos, a Via Láctea terá que se fundir. Você acha que estamos viajando por tempo demais? Talvez você pense que o limite do universo já está perto, mas você nunca esteve tão enganado. Os objetos de que falamos são apenas pequenas partes de aglomerados muito maiores. E a Via Láctea, Andrômeda, o grupo local de galáxias e até mesmo a anomalia gravitacional chamada de Grande Atrator são componentes do superaglomerado Laniakea, com cerca de 520 milhões de anos-luz de diâmetro. Em havaiano, essa palavra significa céus imensos, o que não poderia ser mais preciso, pois estamos falando apenas do nosso superaglomerado. De acordo com os astrônomos, existem cerca de 100 dessas estruturas em grande escala em um raio de 1 bilhão de anos-luz ao redor da Terra.
Você já imaginou as distâncias que astronautas percorreriam para alcançar os limites do universo? Dentro dos superaglomerados, eles vão se deparar com centenas de buracos negros que engolem tudo o que cai sob sua influência, explosões de supernovas, além dos grandes vazios, os voids, de onde de tempos em tempos chegam até nós sons sinistros. Todos esses eventos comuns no universo podem facilmente destruir um ônibus espacial indefeso ou até galáxias inteiras. Que pensamento vai passar pela cabeça dos astronautas nesse momento? Será que tudo isso valeu a pena? Isolamento físico, paisagem monótona, ausência de orientação clara no espaço e no tempo, tensão psicológica. Tudo isso não contribui para o otimismo. Mas o mais difícil para os astronautas será a ausência do planeta natal no horizonte. A consciência de que estão incrivelmente longe de casa pode levar não só a uma depressão severa, mas também ao suicídio. Um grão de areia no imenso cosmos, o vazio absoluto, o infinito, esses conceitos para os astronautas perdidos deixarão de ser abstratos e se tornarão realidade. Então existe um limite onde o universo termina? Para responder é preciso entender o que é a estrutura global. Só podemos observar a metagaláxia, o universo observável, que começa a partir do momento do Big Bang, uma teoria a qual nos agarramos como náufragos a uma tábua de salvação. O diâmetro da metagaláxia é de 93 bilhões de anos-luz, mas a cada ano ele aumenta exatamente um ano-luz. Ou seja, o horizonte cosmológico está gradualmente se afastando de nós e o universo está se expandindo. Sobre o conhecimento do macrocosmo, as pessoas do século XXI lembram os antigos que acreditavam que a Terra era um disco plano sustentado por 3 elefantes e uma tartaruga. No entanto, citando Yesenin, cara a cara não se vê o rosto, o que é grande só se enxerga à distância. Mas, mesmo usando telescópios potentes, não somos capazes de compreender as profundezas do universo e ver seus verdadeiros limites. Como o universo pode parecer? Talvez ela seja cíclica e, após a morte térmica, renasça novamente através de um novo Big Bang, ou talvez seja composta por bilhões de esferas, em cada uma das quais atuam suas próprias leis físicas. Talvez, neste exato momento, estejamos a um passo da fronteira de um mundo paralelo que não conseguimos compreender. Existem inúmeras teorias. Observações de muitos anos indicam que a substância e a matéria estão distribuídas de forma relativamente uniforme no universo, o que permite concluir que o macrocosmo pode ser infinito. Mas, nesse caso, o que espera os astronautas que decidirem partir em busca de seus limites? Existe também outro lado do problema. E se o universo tiver a forma de um anel oco de Dyson ou de um labirinto circular fechado? Qual será a surpresa dos viajantes quando, após milhares de anos-luz, eles retornarem ao ponto de partida da rota? Um fracasso assim nunca aconteceu antes na história da humanidade. Por fim, vamos apresentar um argumento de peso a favor de que o universo realmente tem um limite. Se supormos que ela é infinita, esse parâmetro se aplica não apenas ao espaço, mas também ao tempo e à quantidade de objetos. Ou seja, nosso céu brilharia o tempo todo mais forte que o Sol por causa das incontáveis danças de estrelas. Mas isso não acontece. Atualmente estão sendo realizadas pesquisas com o uso de ondas sonoras, que talvez ajudem a desvendar os mistérios da borda do universo. Além disso, ao medir as distâncias entre as galáxias, astrônomos descobriram que o macrocosmo é assimétrico, indicando também a existência de uma cobiçada fronteira universal. No entanto, pode-se afirmar com certeza que, se ela tem uma forma, então também existe uma borda. Também há dúvidas sobre o que há além desse limite e se devemos buscá-lo. Talvez não devêssemos tentar mexer com isso. Se você tiver ideias revolucionárias sobre o assunto, não deixe de compartilhá-las nos comentários. Quem sabe, talvez a comunidade científica preste atenção nelas. Cada um de nós sabe o que é o inferno, embora nenhum vivo tenha estado lá. Como você o imagina? É possível ver do que o inferno é feito ainda em vida? Não se apresse em negar categoricamente essa possibilidade. É melhor dar uma olhada nas novas imagens de Mercúrio
e ouvir seus sons monstruosos. Isso não seria uma ilustração da Jena de Fogo? Será que existem lugares ainda mais assustadores e inóspitos? Mercúrio, talvez, seja o planeta mais estranho e incomum do sistema solar. Se você acha que o deserto do Atacama é o lugar mais mortal, onde é impossível sobreviver devido à completa ausência de chuvas e às incríveis variações de temperatura, pense novamente, porque, ao saber das condições em Mercúrio, esse cantinho vai parecer um paraíso para você. O fato é que as variações de temperatura em Mercúrio chegam a 600 graus Celsius e são as mais impressionantes do sistema solar. Aqui pode haver um calor escaldante, chegando a 450 graus Celsius positivos, capaz de transformar pedras em lava derretida, e na escuridão as temperaturas caem para mortais, 200 graus Celsius negativos. Por que isso acontece? O planeta está muito perto da nossa estrela. Essa não é a principal razão das variações. Uma diferença tão enorme é registrada devido à ausência real de atmosfera. Pelo mesmo motivo, a superfície de Mercúrio está completamente coberta de crateras. Asteroides e meteoritos que colidem com o planeta simplesmente não têm nada para detê-los. Aliás, é assim que se parece uma das crateras chamada Bacia Caloris, ou Planície do Calor. A largura dessa cratera é de 1.500 quilômetros, o que causou uma cicatriz tão grande na superfície do planeta. Cientistas acreditam que, há cerca de 4 bilhões de anos, um asteroide de 100 quilômetros colidiu com Mercúrio no início do sistema solar. A explosão foi de uma força inacreditável, pode-se dizer monstruosa, como se 1 trilhão de bombas de megatonelada explodissem ao mesmo tempo. Os canais de notícias da Terra pagariam caro para registrar um evento como esse. A Planície do Calor não é apenas a maior cratera de Mercúrio, mas de todo o sistema solar. Pense, se quiser, pode colocar o Texas dentro dela. Foi justamente o Messenger que estudou a Planície do Calor de forma bastante minuciosa. Ele detalhou seu tamanho, tirou várias fotos e descobriu uma formação surpreendente chamada de sulcos do Panteão. Essas depressões estreitas na Planície do Calor não têm análogos em nenhum outro lugar do sistema solar. De que forma elas surgiram na superfície de Mercúrio? Pode ter sido causado pela liberação de material na superfície, mas essa hipótese ainda é incipiente. Em vez de uma única atividade tectônica, como terremotos ou vulcanismo, Mercúrio não tem nada do que se orgulhar. Acredita-se que esses processos cessaram ali há cerca de 3,5 bilhões de anos. As fissuras têm cerca de 1 quilômetro de largura e somam cerca de 230. Quando e por que essas fissuras apareceram aqui ainda é um mistério. Talvez a sonda Bepi-Colombo consiga desvendar isso. A chegada dele a Mercúrio está prevista para o outono de 2026. Entre as muitas tarefas atribuídas às sondas que serão colocadas em órbita do planeta, a principal é mapear a superfície de Mercúrio e estudar sua história geológica. Enquanto isso, querem uma observação interessante? Sabem a que corpo celeste mais se assemelha, em aparência, o pequeno planeta queimado pelo Sol e que recebeu o nome do deus romano do comércio? Por mais estranho que pareça, Mercúrio se assemelha à nossa Lua. Sua superfície tem muitas crateras, é igualmente morta e sua atmosfera é tão rarefeita que pode ser considerada inexistente. Curiosamente, embora Mercúrio seja menor que os satélites galileanos em diâmetro, ele os supera significativamente em massa. Isso se deve à sua alta densidade, que é apenas um pouco menor que a da Terra. O que isso pode significar? Para responder, não é preciso ser astrônomo, apenas usar lógica. Provavelmente as rochas de Mercúrio têm muitos metais. Quem estudou esse planeta e quando? Será que ainda nos baseamos em dados vistos por telescópios pré-históricos? Claro que não. Em 1975, o Mariner 10 fez uma sessão de fotos de Mercúrio, e de 2008 a 2015 a sonda Messenger estudou o planeta de perto, terminando sua missão com uma queda espetacular na superfície escaldante de Mercúrio. Infelizmente, esse evento épico não pôde ser observado da Terra, pois a sonda automática caiu do outro lado do planeta. Acredita-se que os destroços da sonda estejam na região da cratera Janoschek. Preste atenção, talvez perceba algo. O que mais o mensageiro descobriu durante sua longa jornada pelos arredores deste planeta misterioso?
Ele desmentiu o mito de que Mercúrio não tem campo magnético, já confirmado pela Mariner 10. A segunda sonda apenas detalhou essas informações. Em particular, o mensageiro enviou para a Terra dados mostrando que o campo magnético de Mercúrio varia de acordo com o hemisfério. No hemisfério norte, ele é 3 vezes mais forte do que no sul. Os astrofísicos acreditam que isso acontece devido à transição do núcleo de ferro de Mercúrio para diferentes estados físicos. O campo magnético de Mercúrio é pequeno comparado ao da Terra, mas ainda direciona o plasma solar para sua superfície e sustenta a atividade do vento solar. Quais outros fatos sobre Mercúrio impressionam a imaginação? Sem dúvida, é a velocidade com que ele gira em torno de sua estrela-mãe e a duração de um dia nesse planeta. Então, um ano em Mercúrio equivale a 88 dias terrestres. Isso quer dizer que o planeta se move ao redor do Sol a 180 mil km. Para comparação, a Terra orbita sua estrela-mãe a uma velocidade de 107 mil km por hora, percorrendo um pouco mais de 2,5 milhões de quilômetros por dia. Já o dia em Mercúrio é igual ao seu ano, um fenômeno verdadeiramente único que os astrônomos explicam pela influência das marés da nossa estrela. Aliás, apesar das condições extremamente desfavoráveis em Mercúrio, acredita-se que possam existir depósitos de gelo em sua superfície. Pelo menos, pesquisas de radar nas regiões próximas aos polos indicam isso claramente. De onde poderia vir o gelo na superfície escaldante do planeta? Acredita-se que a culpa seja dos cometas, que às vezes visitam Mercúrio. A água desses visitantes com cauda evapora nessas temperaturas extremas, mas parte dela ainda acaba nos crateras de sombra eterna de Mercúrio. Nesses locais sombrios, sem luz solar há bilhões de anos, o gelo pode ser preservado pelo tempo necessário. Crateras de sombra eterna ficam na zona escura próxima aos polos, onde, pela rotação do planeta, a luz nunca chega. Você sabia que em Mercúrio até mesmo milagres bíblicos são demonstrados diante dos nossos olhos? Aqui estão presentes os efeitos de Josué, personagem que, segundo lendas religiosas, certa vez parou o curso do Sol em Mercúrio. Esse milagre aconteceu. Nossa estrela, no céu de Mercúrio, age de forma totalmente inadequada. No início, ela descreve a Terra, depois, logo após o nascer. Para isso acontece em determinadas latitudes, então volta para trás e se põe no mesmo ponto em que nasceu. Esse período não dura muito, mas acontece. Na superfície de Mercúrio não acreditaríamos nos olhos. Se as características desse mundo estranho não te assustaram, vou dizer que elas nos deixam bastante cautelosos, assim como os sons de Mercúrio. Sim, você não ouviu errado. Foi gerada uma faixa que caracteriza a voz mercuriana. É algo ao mesmo tempo calmante, mas também inquietante e retumbante. É assim que os aparelhos sensíveis captam o som da atmosfera e do interior do planeta. É uma espécie de mistura de ruído branco, imitando interferências de rádio, a respiração de algum monstro desconhecido e uma cacofonia de vozes vindas do abismo. Talvez tenham sido exatamente esses lamentos que os funcionários da superprofunda perfuração de Kola ouviram antes de encerrarem os trabalhos para sempre. No entanto, vamos continuar. Com o que mais o misterioso Mercúrio pode surpreender o cidadão comum? Como foi dito anteriormente, há mais de 420 crateras na superfície do planeta. Já mencionamos a maior delas, mas vale a pena falar também sobre a mais notável. Estamos falando da cratera Kuiper. Ela não é conhecida pelo seu tamanho, embora a cratera não seja pequena, com um diâmetro de 60 quilômetros. A cratera Kuiper é conhecida pelo brilho branco intenso, impossível não notá-la na superfície de Mercúrio, mesmo de longe. Por exemplo, a imagem que você acabou de ver foi feita pela Messenger a uma distância de 7 mil quilômetros.
Na verdade, até o momento, esta estação orbital é um verdadeiro recordista, pois durante seu funcionamento foram obtidas cerca de 280 mil imagens de Mercúrio. Entre elas, havia áreas nunca vistas antes. A Messenger também chegou mais perto do planeta que qualquer outra. A distância mínima de aproximação era de cerca de 230 quilômetros, o que é quase 2 vezes mais perto do que a Estação Espacial Internacional em relação à Terra, e 100 quilômetros mais perto do que a Mariner 10. O que você acha? É possível sobreviver nesse inferno? Quem assistiu ao vídeo com atenção vai dizer com certeza que não, mas vai errar. Mercúrio pode surpreender, pois é um dos candidatos à terraformação ou colonização, embora não seja o principal da lista. Porque, para uma terraformação de qualidade, primeiro seria necessário mover a órbita de Mercúrio cerca de 30 milhões de quilômetros para longe do Sol, além de realizar um bombardeio de asteroides de alta precisão. A colonização é uma tarefa bem mais realista. Em Mercúrio, supostamente, existem muitos recursos valiosos, como hélio 3 e diversos metais. Dessa forma, o planeta poderia se tornar um ponto de apoio para o envio de naves ao espaço profundo. Cientistas acham que colonizar Mercúrio pode ser parecido com a Lua. Possíveis depósitos de gelo nos polos do planeta também são uma grande vantagem para a colonização e até mesmo para a terraformação do corpo celeste. E o campo magnético é capaz de proteger bem contra a radiação solar. Esse esquema também tem desvantagens. Considere, por exemplo, os dias longos e a dificuldade extrema do voo até Mercúrio, que exigirá quase tantos recursos e energia quanto ir a Plutão. Interessante, será que esses planos são viáveis e quantos milênios levariam para serem realizados? Provavelmente é hora de conter a imaginação antes que ela nos leve para um futuro ainda mais distante. E vocês, nos comentários, podem continuar a discussão. Como domar Mercúrio e o que pode resultar disso?